Vamos mergulhar nesse texto antigo para entender uma afirmação bem ousada que ele faz sobre a humanidade. É um veredito que meio que vira de cabeça para baixo a forma como a gente se enxerga. Vamos ver qual é. Olha, o livro de Romanos já começa jogando na mesa uma pergunta bem desconfortável, sabe? Mas é uma pergunta essencial, que força uma reflexão. Será que existe alguém que seja, assim, de verdade, justo? E para responder essa pergunta, o texto primeiro faz um raio-x da condição humana, uma análise da nossa essência. E segundo o autor, o problema que ele encontra é algo que atinge todo mundo. A análise começa com uma declaração de peso, viu? A ideia é que a injustiça humana não fica por isso mesmo, ela não passa batido, existe uma consequência inevitável para isso. E olha só, isso não é uma crítica para um grupo ou outro, não. A questão aqui, segundo o texto, é que se trata de uma condição que é coletiva, pega todo mundo, sem exceção, sem mais. E aí o argumento vai mais fundo. Ele detalha um estado de quase desorientação. Ninguém buscando a Deus, todo mundo pegando um desvio, sabe? E ninguém fazendo bem. A conclusão é bem direta. Por conta própria, a humanidade está basicamente perdida. Então, com base em todas essas evidências que foram apresentadas, o texto entrega o seu veredito. E ele é absoluto, sem brechas. E aqui está o ponto central de tudo, a resposta direta e sem rodeios para aquela nossa pergunta do começo. Não há justo nenhum sequer. Ou seja, de acordo com essa fonte, a resposta é um sonoro e definitivo não. Ok, então se ninguém é justo, o que acontece se a pessoa tentar seguir à risca as leis religiosas, os códigos de moral? Será que isso resolve o problema? Pois é, aqui o texto apresenta uma ideia que vai na contramão do que muita gente pensa. O propósito da lei, na verdade, não seria bem esse que se imagina. A função da lei seria, na verdade, como a de um espelho. Pensa bem, o espelho te mostra se tem algo errado, mas ele não conserta, né? É uma ferramenta de diagnóstico. Ele revela o problema, mas não é a cura. Isso nos leva, então, a um beco sem saída. Se a lei só serve para mostrar o problema, ela não tem como ser a solução para justificar alguém, para declarar alguém como justo. E é nesse momento, com todos os caminhos parecendo bloqueados, que a narrativa dá uma virada espetacular. Um elemento totalmente novo é introduzido na história. Depois de pintar esse cenário que parecia não ter solução, o texto usa duas palavrinhas que mudam completamente o jogo. Mas, agora. É a grande virada, o ponto de transição do problema para a solução. E aqui está o coração da mensagem. Manifestou-se uma justiça de um tipo completamente diferente. Uma que não vem do nosso esforço em seguir a lei, mas que é recebida, vem de Deus, através da fé. Certo? Mas o que essa nova justiça significa na prática? Vamos destrinchar esse conceito final para entender melhor. A palavra-chave aqui é justificação. E vale a pena pensar nela como um termo jurídico mesmo. Significa ser declarado justo por Deus. Não é algo que se conquista, mas sim um presente, um dom gratuito que se recebe pela graça. Essa imagem aqui resume perfeitamente a questão. De um lado, a gente tem o caminho do esforço humano, das obras da lei, que no fim só leva ao conhecimento do problema. E do outro, o caminho da graça divina, que é o que leva à solução, à redenção. E essa jornada da graça é descrita como uma sequência, um processo completo. É um plano que começa lá atrás, se manifesta agora com o chamado e a justificação e aponta para uma promessa futura de glória. E a análise termina nos deixando com essa reflexão. Se a salvação é um presente, um dom, como é que ela transforma a vida de quem a recebe? O foco muda, né? De como ser salvo para o que acontece depois.